A Assembleia Geral da ONU vota uma resolução que abre caminho para a futura criação do Estado palestino. Será que de fato vai rolar? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que mais uma vez anunciam que se Israel fizer a ofensiva em Rafah, o número de armas repassadas vão ser cada vez menores, inclusive falando que tal atitude só fortalece o Hamas. Como será que Israel respondeu? Inclusive, a UNWRA, que é uma agência responsável pelos refugiados palestinos ali na região do Oriente Médio, fecha sua instalação na sede em Jerusalém, alegando ataque de extremistas israelenses. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Arábia Saudita, que vem apresentando um plano de expansão de crescimento econômico e geopolítico, mas desrespeitando várias noções de direitos humanos básicos, inclusive a The Line, vamos falar um pouquinho sobre isso, reforça bastante essa dicotomia da Arábia Saudita entre globalização e desrespeito aos princípios básicos internacionais, enquanto China e Hungria, Viktor Orbán e Xi Jinping anunciam uma parceria importante entre o país asiático e a União Europeia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Rússia, que faz uma nova ofensiva na Ucrânia, abrindo mais uma frente de batalha. A segunda maior cidade do país, Kharkiv, está em risco. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então vamos lá para o vídeo. Seguinte, como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve uma votação na Assembleia Geral da ONU, ou seja, todos os países ali participantes, né, fizeram ali a votação, que teve 143 votos favoráveis, 9 votos contrários e 25 abstenções, para como se fosse uma espécie de resolução que encaminha um pedido para o Conselho de Segurança da ONU para a criação do Estado palestino e uma recomendação positiva para que isso aconteça. Dentre os países que votaram favoráveis, a gente inclui, claro, o Brasil. O Brasil, ele inclusive fala, né, que como teve a importância também na criação do Estado de Israel, lá em 1947, Oswaldo Aranha como uma referência, também quer ser um dos mediadores para a criação do Estado palestino. Dentre os países que votaram contra, a gente pode colocar a República Tcheca, Israel, Estados Unidos e a própria Argentina, e alguns outros também, tá? Dos mais tradicionais, acho que Israel, né, fica bem nítido, Javier Milei, Argentina, mostrando o seu posicionamento atual dos argentinos, muito mais próximos com os israelenses e também com os Estados Unidos, e do próprio Estados Unidos. E aí percebam, né, a dicotomia entre rivalidades entre Biden e governo Netanyahu, mas a relação entre estados. Os Estados Unidos afirmaram que eles são, sim, totalmente favoráveis à criação de um Estado palestino. Só que a criação do Estado palestino não se dará via ONU, e sim negociação direta entre os dois países, ou entre os dois grupos, né? A ANP, a Autoridade Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, e também o Estado de Israel. Enfim, galera, na minha concepção, tá? Acho que é muito mais simbólico, porque tem que passar pelo Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos já vetou uma resolução nesse sentido esse ano e muito possivelmente vai vetar mais uma resolução que venha nesse sentido. Mas é uma pressão em cima dos Estados Unidos, né? E uma mostra que pelo menos a maior parte dos países da Assembleia Geral da ONU desejam a criação do Estado palestino. Vai lembrar que Israel se posicionou e falou que isso só mostra como os países negligenciam todo o terror do Hamas, que é um prêmio para essa organização. Inclusive, falando sobre a questão palestina, a gente teve a notícia, segundo a agência da ONU, a própria ONU inclusive, tá? Que 80 mil pessoas já saíram de Rafah. Rafah, para quem não sabe, falamos aqui nos vídeos passados, é uma cidade bem ao sul do território de Gaza, que quando Israel respondeu ao ataque do dia 7 de outubro feito pelo Hamas, ele começou ali pelo norte do país. Aí foi avançando a cidade de Gaza, foi avançando Khan Yunis,
foi avançando. Hoje, os refugiados palestinos, quase 1,5 milhão, estão em Rafah. Só que ali você tem também 4 batalhões do Hamas e Israel alega que só vai parar a guerra, vai parar o conflito, quando de fato o Hamas ele for eliminado e precisa fazer o ataque a Rafah. Só que aqui, ali, como um mega campo de refugiados, isso vem gerando uma série de críticas da comunidade internacional. A própria ONU, por exemplo, quando fala que 80 mil pessoas já foram deslocadas, alega que desde que Israel começou a ofensiva, alimentos, combustíveis, todos os militares impedem que coisas entrem e saiam da cidade de Rafah. Que desde segunda-feira, quando teve o início, da operação, até o dia de hoje, nenhum tipo de ajuda humanitária chegou. Então, principalmente em alimento, água e combustível, os palestinos estão completamente desassistidos. Os Estados Unidos, inclusive, mais uma vez se posicionaram nesse sentido. A gente já teve a mídia americana anunciando, o Pentágono anunciando e o Biden corroborando. Sim, os Estados Unidos não fornecerão armas ofensivas se Israel fizer a operação em Rafah. E inclusive já cancelou, tá? O repasse de alguns tipos de armamentos. Inclusive, quero analisar com vocês uma frase aqui do Biden, tá? Segundo Biden, o Benjamin Netanyahu, assim como seus parceiros ali políticos, né? Quando eles fazem essa ofensiva em Rafah, na faixa de Gaza, eles chamam toda a comunidade internacional contra eles e, inclusive, fortalecem o Hamas. Você concorda com essa análise? Eu, particularmente, concordo, tá? Professor, mas em que sentido? Poxa, mas vai destruir o Hamas. Cara, o Hamas, vocês têm que entender que como grupo político e como grupo militar, eu acho que eles não têm realmente condição, né, de fazer frente a Israel. Israel é muito mais poderoso, claro, tá? Mas vocês têm que imaginar que o Hamas, ou pelo menos a ideia de um radicalismo ali na Palestina, ele não é exatamente um grupo, ele é muito mais uma ideia. Então, mesmo que como grupo o Hamas ele seja eliminado, uma operação em Rafah, que vai trazer uma série de consequências políticas, geopolíticas para o povo palestino, vai ser muito difícil você conseguir convencer aquela criança palestina ou aquela família palestina que morreu por conta de uma ofensiva israelense que a culpa é do Hamas e dos ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Vai ser muito mais fácil você criticar o Estado de Israel, entende? Até porque algumas figuras como Smotrich, como Itamar Ben-Gvir, cara, corroboram, falando, olha, os palestinos não têm direito de existir, olha, a gente tem que construir assentamentos judeus na região também da faixa de Gaza, não só na Cisjordânia. A política de assentamentos está muito mais correta, não deve existir um Estado palestino, vai ter uma zona tampão aqui na faixa de Gaza. Cara, todo esse tipo de discurso, é claro que ele reverbera também, e é difícil você imaginar que mesmo aqueles palestinos mais moderados aceitariam. Só que olha que análise interessante, cara. A gente não pode falar que o Estado de Israel como um todo tem esse tipo de política, tá? Eu acho que é muito mais uma coisa desse governo local, né, do Benjamin Netanyahu, alguns governos ao longo da história também. Cara, existem diferentes tipos de pensamento, diferentes tipos de relacionamento com os palestinos ao longo da história, depende do primeiro-ministro, depende do parlamento, claro, tá? Mas esse governo, ele precisa de um conflito. O Benjamin Netanyahu, antes de ser eleito, ele já era acusado de escândalo de corrupção. Para conseguir ter maioria no parlamento, ele se associou com uma direita extremo nacionalista, que tem hoje 14 cadeiras no parlamento, que parece pouca coisa, mas é importante para manter o Netanyahu com a maioria parlamentar, e precisa de uma retórica de estamos sendo atacados, uma retórica belicosa, para que de fato o Netanyahu, um cara forte, um cara que prega ali, né, medidas mais radicais contra os palestinos, aumente a sua popularidade. Então, na minha concepção, tá? Esse governo, ele quer que tenha um conflito justamente porque isso fortalece o seu governo. E querendo ou não, pessoal, o Hamas também quer, né? Porque o Hamas sabe que regiões ou épocas mais conflituosas vai fazer com que aqueles palestinos mais moderados não vejam a ANP, o Fatah, como uma solução. E sim, uma solução tem que ser pela luta armada. Ou seja, um ali, entre aspas, alimentando o outro. Você concorda, pessoal, com essa análise? Você acha que é importante para o Netanyahu aumentar o radicalismo do lado palestino? Deixa aí nos comentários. O Benjamin Netanyahu e os seus parceiros falaram que, na verdade, não tem nada disso. Poxa, se os Estados Unidos não querem fornecer os seus equipamentos militares, que não forneçam, porque a gente tem munições suficientes para conseguir os nossos objetivos sem precisar de ninguém. O próprio David Cameron, por exemplo, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele deixou, aliás, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, ex-primeiro-ministro do país, ele deixou, pessoal, bem claro que se fosse por ele, o Reino Unido não vai cancelar a venda de armamentos.
embora ele se posicione totalmente contrário à ofensiva israelense Rafah, pelos prejuízos sociais que vão ser causados, isso não significa que o Reino Unido apoie a fornecer ou impedir, né, o fornecimento de armas para a região. Então, até aí vem gerando um certo descontentamento. Vai lembrar que a gente teve Itamar Ben-Gvir, inclusive ontem, colocando que Hamas ama Biden, justamente por conta dessa política do governo dos Estados Unidos. O Antony Blinken, por exemplo, vai produzir hoje uma declaração condenando Israel, muito possivelmente. Não condenando de maneira veemente, né, de maneira oficial. Até porque, galera, convenhamos, né, que nem eu falo pra vocês, Estados Unidos é meio morde-a-sopra ali. Principalmente no ano eleitoral, o Biden sabe que ele tem que bater Israel para manter a popularidade dos jovens mais progressistas, pró-Palestina, mas não muito para que não gere um desagrado para parte do eleitorado dele, que é uma parte judaica, né? Cara, convenhamos que os democratas e os judeus têm uma relação histórica super importante nos Estados Unidos. Então, meio que o morde a sopra. Querendo ou não, os Estados Unidos, por exemplo, falou que não vão ser todas as armas, e inclusive o pacote de 25 bilhões de dólares está garantindo aí para os israelenses. A gente teve também, pessoal, notícias de uma agência da ONU, que é o UNRWA, é uma agência de refugiados palestinos, que inclusive, galera, de novo, né, nessa guerra híbrida, nessa guerra informacional, é difícil a gente saber exatamente quem está certo. Israel alega que essa agência teve, pelo menos, tá, 14 pessoas que estiveram envolvidas nos atentados do dia 7 de outubro e que a agência, por mais que tenha uma roupagem de dar conta dos refugiados palestinos tal, na verdade funciona como se fosse uma espécie de máquina de guerra, um eixo ali, né, de reuniões, enfim, que fica planejando atentados contra Israel. É onde o Hamas, a Jihad Islâmica e outros membros radicais planejam seus ataques. Inclusive, tá colocando que os tutores, professores que cuidam das crianças palestinas, muito mais do que ensinar matéria, ciência, ficam convencendo as crianças que Israel é o principal vilão, quase uma máquina de doutrinação. A UNRWA, por outro lado, que é uma agência ligada à ONU, garante que isso não acontece e que, inclusive, Israel fez tortura, enfim, né, sabe o que eu estou falando, para fazer com que as pessoas que foram presas por essas supostas declarações praticassem ou denunciassem crimes que elas não cometeram, tá? E, inclusive, alegando que Israel não apresentou prova alguma daquilo que eles falam sobre o envolvimento dessa agência. Mas fato é, pessoal, que uma das sedes, talvez a sede principal, está em Jerusalém, que tem a presença, claro, de bastante judeus. Segundo o Lazzarini, que é a grande liderança da UNRWA, eles foram obrigados a fechar a sua sede em Jerusalém. E isso tem relação, pessoal, com manifestantes que colocaram fogo na fachada, e isso com trabalhadores dentro do prédio, tá? E começaram a tacar pedra no pessoal, no complexo, inclusive com gritos em volta da agência, colocando "não respeitem a ONU, incendeiem a ONU". Só que aí já começa uma complicação um pouco maior, por quê? Porque é dever de todo o Estado reconhecido pela ONU proteger as instalações internacionais. Professor, galera, a Venezuela também não fez isso. Olha como a Venezuela foi alvo de críticas. A Venezuela expulsou uma série de diplomatas internacionais da ONU, alegando que eles estavam concomunados com os Estados Unidos, envolvidos em supostos golpes militares e por aí vai, né? Golpes ali de Estado contra Nicolás Maduro. Então, é direito, aliás, é dever de cada um desses países proteger esses agentes internacionais. A gente já teve ataque a carros, por exemplo, já teve ataques a centros de distribuição de comidas, então isso pode começar a reverberar de maneira não muito positiva para o Estado de Israel. O que você acha, galera? Na minha concepção, Israel está se isolando um pouco demais no cenário geopolítico. Outra notícia que movimentou bastante está ligado à visita que o Xi Jinping fez ao continente europeu. A China, ela primeiro visitou a França, depois visitou a Sérvia de Vučić e agora terminou com Viktor Orbán. Marca, pessoal, o 75º aniversário da relação entre China e Hungria. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, primeiro, a China, ela voltou a fazer uma viagem internacional depois de 5 anos afastada do continente europeu, tá? E fez parcerias com a Hungria, principalmente anunciando mais investimentos na Hungria, lembrando que a China tem o seu Road and Belt, a nova Rota da Seda, que pretende investir na casa de trilhões de dólares em outros países, promovendo rodovias, ferrovias, infraestruturas e, claro, criando uma situação de dívida e de dependência geopolítica frente ao país que recebe os investimentos, e a Hungria falou, estou disposto a receber esses investimentos. Em um momento em que a União Europeia como um todo está um pouco reticente com relação à China, tanto porque a China, supostamente, tá, segundo a União Europeia, está financiando a Rússia com armamentos,
Na verdade, tá? A China alega que ela não está financiando com armamentos, mas claro que ela mantém relações econômicas com a Rússia. E talvez esse dinheiro ou os insumos que a China vendam sejam usados aí pelos russos para desenvolver armas, mas aí não é culpa da China. Aliás, criticando o Ocidente, falando que o Ocidente vende armas diretamente para a Ucrânia e ninguém reclama, entre aspas, né? Reclama de nada, tá? Mas o Viktor Orbán, vocês têm que lembrar que ele é quase, entre aspas, vamos colocar, um patinho feio, tanto dentro da OTAN quanto da União Europeia. Da União Europeia, por exemplo, a Hungria tem uma série de fundos congelados. A União Europeia alega que a Hungria não respeita princípios básicos dos direitos humanos, principalmente de uma diversidade de gênero, em relação à independência do poder judiciário, alegando que o Viktor Orbán é um ditador. Para a OTAN, a coisa não está muito melhor também não, viu? O Viktor Orbán, ou a Hungria como um todo, sempre quer brecar a entrada de Suécia, a entrada de Finlândia, quer brecar algum tipo de plano mais efetivo na Ucrânia, por exemplo, e o Viktor Orbán é um aliado, sim, do Putin. Então a China, vendo o Viktor Orbán, percebe como se fosse um representante na Europa para liderar uma possível aproximação. E olha que interessante, cara. A Hungria vai agora, nesse segundo semestre, assumir a presidência da União Europeia. É uma presidência rotativa, né? Eu diria que a União Europeia está um pouco desesperada. Agora, com o Viktor Orbán mantendo relações com Putin e agora se aproximando da China, inclusive falando que receber a nova Rota da Seda é essencial para os interesses da Hungria de se aliar um pouco mais economicamente com o leste, com a Ásia, eu diria que isso demonstra um certo calafrio em relação à União Europeia. Outra notícia, pessoal, relevante, está ligada a uma reportagem da BBC que eu achei bem interessante, tá? E mostra mais ou menos, eu trouxe para vocês, porque mostra o que a gente vem discutindo em relação à Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela apresentou na última década uma mudança de postura. Inclusive, tem até um pacto, né, um plano, que a gente chama de Visão 2030, os sauditas. Eles alegam que depender somente do petróleo é uma furada, visto que o mundo está reduzindo a dependência dessa matriz energética. E a tendência é que reduza mais ainda no futuro. Então precisa investir em outros setores, como, por exemplo, turismo, setor terciário, setor ali de indústrias. E a Arábia Saudita, ela vem investindo pesado nisso. Eu trouxe para vocês o exemplo, por exemplo, né, do sport washing. Então, a Arábia Saudita recebendo jogadores como Benzema, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, o Romarinho, né, sou corintiano aí, o melhor de todos, tá? Brincadeira, mas vai Corinthians, tá? Até mesmo o parque, por exemplo, cara, eu sou fãzaço de Dragon Ball, né? O parque de Dragon Ball que vai ser construído, por exemplo, na Arábia Saudita. Tudo isso para tentar limpar a imagem de um país que ainda oprime muito as mulheres, respeita os direitos humanos, é de fato uma ditadura, né? Tá? Só que mantém boas relações e quer se aproximar aí do Ocidente. Está negociando, inclusive, uma aproximação entre Estados Unidos e Arábia Saudita com um pacto de repasse de tecnologia nuclear, não para fins bélicos, para fins pacíficos, e até mesmo um possível reconhecimento de Israel. Tá certo que com a ofensiva em Rafah vai ficar difícil, tá, isso acontecer, mas possivelmente aí, no futuro, um reconhecimento até mesmo do Estado de Israel. Além disso, existe um plano para a construção da cidade ou para o complexo Neom, 500 bilhões de dólares. E talvez, pessoal, a grande referência seja The Line. Essa cidade futurista ela vai estar no meio do deserto e vai ser uma cidade totalmente sem carros, com só 200 metros de largura, mais 170 quilômetros de comprimento. Tudo isso no meio do deserto. É um ponto turístico, vai ser uma cidade futurista. Tudo isso, pessoal, com painéis solares, tecnologias de ponta, tal. Para quê? Para atrair turistas, é o fato. Só que tá vendo, galera, chama atenção porque isso vai despertar curiosidade, né? É fato. Só que ao mesmo tempo a gente tem alguns problemas sociais ali acontecendo. Ali você tinha, por exemplo, cerca de 6 mil pessoas que foram deslocadas. 63 bairros, com escolas, com hospitais, etc., de pessoas que foram deslocadas. Segundo um dos generais que estavam envolvidos no deslocamento das pessoas, né, na desapropriação daquelas pessoas, a ordem expressa do Bin Salman é: ofereça uma indenização abaixo do que seria pretendido. Se eles não aceitarem, a ordem é enfim, sabe o que eu estou falando, né? Enfim, aniquilar a pessoa. Quando essa pessoa começou, né, esse general, começou a dar a notícia para a BBC quis ouvir, e inclusive ele falou, olha, inclusive o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita quis fazer uma negociação e ia pagar 5 milhões de dólares para mim, para ficar na Embaixada Saudita e discutir com o representante saudita ali na Embaixada, dentro do Reino Unido. Eu não quis ouvir.
Por quê? Porque, digamos que o histórico da Arábia Saudita em relação a embaixadas não é muito adequado. Vide, por exemplo, na Turquia, a embaixada saudita, em que a gente teve o assassino, enfim, né, de um jornalista ali que criticava o governo saudita, tá? Então, assim, a Arábia Saudita, com esses planos megalomaníacos, investimento em futebol, investimento em turismo, cidade futurística, quer se aproximar do Ocidente economicamente, mas esconde alguns podres aí debaixo do pano. E aí você vê a hipocrisia da geopolítica internacional. Galera, convenhamos, né? O Irã, péssimo, horrível, o que fez com a Mahsa Amini, outras questões. A Arábia Saudita não está muito atrás. Qual país você ouve falar pior aí na mídia ocidental? E se for na mídia oriental, vai ser o oposto, tá? Muito possivelmente mais críticas à Arábia Saudita do que o Irã. Cuidado com a fonte que você utiliza. Inclusive eu, tá? Eu trago para vocês, tento ser o mais isento possível, mas óbvio que não é possível, né, galera? Eu tenho meus valores, meus princípios, mas eu tento trazer com a visão mais imparcial possível. Acho ideal que você não veja só eu, veja também outras mídias, outras fontes de comunicação. Belezinha? E para finalizar, pessoal, última notícia relevante está ligada a uma ofensiva russa. A Rússia, que tem que aproveitar os últimos momentos, em que a Ucrânia não está recebendo mais equipamentos, mais armamentos, porque sim, um pacote de 60 bilhões, pouco mais que isso, tá, de dólares, foi aprovado para os ucranianos, só que ainda não chegou, né? Então a Ucrânia está com déficit de pessoas, inclusive convocando presos para fazer parte do exército, e a Rússia sabe que agora, no momento que os campos estão secos, está mais fácil avançar com infantaria, com coluna de blindados, tanques, é o momento antes da Ucrânia receber os F-16, mais equipamentos e por aí vai. Pois bem, pessoal, a Rússia ela está avançando em Kharkiv. Lembrando que a Rússia já tinha dominado essa região, é muito próxima do território da Rússia, mas em uma contraofensiva muito bem sucedida. Lá em 2022, a Ucrânia conseguiu reconquistar esses espaços. Agora, a Rússia aparentemente está fazendo de uma maneira um pouco mais organizada. A gente teve, pessoal, um avanço de 1 quilômetro em direção a Vovchansk, que é uma regiãozinha, né, próxima ali da fronteira da Rússia, e segundo membros ali militares ucranianos, o objetivo da Rússia é avançar pelo menos 10 quilômetros. E por que isso, né? Primeiro, se avança até Kharkiv, a gente está falando da segunda maior cidade da Ucrânia, só perdendo para Kiev. É óbvio que isso é muito sintomático. Outra coisa, a Rússia avançando pelo nordeste da Ucrânia abre mais uma frente de batalha, sendo obrigado, talvez, o principal objetivo da Rússia, né? Que é o domínio de fato de Donetsk e Lugansk, fique mais fácil, porque a Ucrânia vai ter que dividir um pouco as suas atenções e focar também no nordeste. E lembrando, pessoal, que o Putin, ele falou sobre a criação de uma zona tampão, ou seja, uma espécie de área desmilitarizada dentro do território ucraniano para impedir que a Ucrânia ataque a Rússia no futuro próximo. Talvez Kharkiv esteja dentro dessa zona tampão pretendida pelo Putin. E vai lembrar, pessoal, que nos últimos dias ele fez uma série de ataques aéreos com danos à infraestrutura que podem representar de fato que a Rússia tem o objetivo de dominar Kharkiv. Será que de fato vai conseguir? Por enquanto, o Zelensky falou que eles não conseguiram e que eles estão conseguindo repelir os ataques dos russos. Mas é uma ofensiva que começou agora. O Putin possivelmente vai querer focar mais no seu objetivo, Kharkiv. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.